né? Estamos vendo ali sono, distração, falta de atenção, né? Excesso de velocidade, que entra na velocidade também, uso de celular, né? Tudo que eu falei aí está dentro, estaria dentro de qual grupo de fatores, né? O que vocês acham? Alguém? Eu diria o Pré-sinistro, né? pré-sinistro, professor. Pré-sinistro, oi, quem mais falou? Otto? Eu creio que pré-sinistro. Não, sim, estamos no pré-sinistro. Mas tudo que eu falei ali, ó, velocidade, sono, imprudência, falta de atenção, distração, que são as maiores palavras que tem ali. Fator Tudo humano, isso né? são Fator fatores humano, relacionados fator ao... humano. Exatamente, né? Ao fator humano, né? Então vejam como a nossa própria visão, né? Isso foi confirmado aqui, né? Atribui a responsabilidade, né, aos sinistros de trânsito a fatores humanos, né? Então ao erro humano. E de fato, né? O erro humano ele está presente na grande maioria dos sinistros de trânsito, tá? Mas lembram do que eu falei lá no início do nosso curso? O que a gente quer aqui ok, entendendo isso, mas como que a gente pode, né, a partir da engenharia, induzir, né, para que esse erro humano não ocorra? E caso ele ocorra, como as suas consequências podem ser menos graves. Esse vai ser o nosso mantra ao longo do curso aqui, tá? Mas vamos ver o que mais aparece ali. Aparece ali um aspecto importante, manutenção, né? Vamos lá, pode ser manutenção da via, do veículo, né? O que mais que aparece ali? Má condição veicular, né? Então vejam também que temos os fatores ligados ao veículo, né? Pouca gente citou, deixa eu ver onde mais aparecem fatores relacionados ao veículo ali. Chuva, excesso de preocupações, essa é boa, hein? Fator humano. Deixa eu ver. Pouca coisa relacionada ao veículo, né? Condições veiculares, aparece lá em cima na nossa nuvem, veículo em mau estado, né? Mas vejam que também o fator veículo, né, é importante nessa etapa pré-sinistro, né? Principalmente naquelas características do veículo que impactam nessa fase, né? O desempenho na frenagem, né? Todas essas características que vão contribuir para as chances desse sinistro acontecer. Depois temos o quê? Temos ali também menor número, mas aparece o nosso outro fator, que é a via, né? Na segurança viária, a gente tem uma visão muito tradicional de classificar os fatores de risco em fatores viários, fatores humanos, né, e fatores veiculares, né? Dentro dos viários, do viário poderia estar incluído também os fatores ambientais, dependendo, são tratados separadamente, enfim, né? Mas essa é uma visão muito tradicional, né? Os sistemas seguros, a visão zero, traz uma visão um pouco mais ampliada, né? Mas ainda assim é importante nesse momento a gente trabalhar com essa divisão, né? Mas vejo ali condições da pista, né? Vejo que mais relacionado à via, buraco, né? Vejo arranjo físico da rodovia, ok, geometria, né, da rodovia, vamos entender assim, falta de sinalização, né, baixa visibilidade, dependendo, pode ser por conta da rodovia ou por conta de alguma condição climática adversa, buracos na pista aparecem de novo, né, mas vejam que aparece tudo pequenininho ali, né, poucas contribuições nesse sentido, né. Então, pessoal, em linhas gerais, né, essa nossa nuvem de palavras manifesta um pouco isso, né, essa nossa percepção, né, de que grande parte dos fatores que contribuem para a ocorrência dos sinistros de trânsito são fatores humanos, tá? Então, a pergunta que fica para a gente responder ao longo do curso é: como que a engenharia pode reduzir a velocidade?
como que a engenharia pode reduzir o sono? Como que a engenharia pode reduzir a distração? Né? Como que a engenharia pode reduzir a imprudência? Né? Então, essas são as perguntas que a gente, né, se coloca ao longo desse curso. Tá? E me chama a atenção só mais uma coisa ali, antes de passar para a etapa durante o sinistro, né, que é a questão dos... Alguém colocou ali primeiros socorros. Tá? Primeiros socorros, né, vejam, a gente está lá na etapa do pós-acidente, né? Então, não vamos misturar as coisas aqui. Aqui a gente está falando que pode afetar as chances de um sinistro de trânsito acontecer, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui de maneira geral, tá? Os outros fatores ali estão adequados. Talvez tenha passado uma coisinha ou outra, né? Mas a questão ali dos primeiros socorros, né? Tiro dessa nuvem aí, guardamos lá para a etapa pós-sinistro, tá? A qualidade dos primeiros socorros que a gente vai receber não vai nos deixar mais ou menos propensos a nos envolver num sinistro de trânsito, tá? Muito bem, pessoal, obrigado aí pelas contribuições, 47, né, várias contribuições. Vamos avançar para nossa próxima etapa aqui, né, para o durante o sinistro. Então, podem responder aí. Já gostei da primeira resposta, né? Podem responder em relação à etapa durante o sinistro. Aí podem avançar no celular de vocês. Tem uma segunda tela ali para vocês responderem. Tá? Vamos lá. Estão pensando aí nas contribuições. Então, ó, imaginem a dinâmica do sinistro, tá? Então, ele já aconteceu, tá? Tenham isso em mente. Ele já acontecendo, o que vai impactar no meu resultado final durante o sinistro? Né? O que vai impactar na gravidade das minhas lesões durante o sinistro? Então, pensando aí. Ah, começou a aparecer. Mais difícil essa etapa, hein? Enquanto o pessoal vai colocando ali, vou aproveitar para pegar uma água aqui, pessoal. Já retorno. Vamos lá, 36. Acho que a gente já tem conteúdo aqui para começar a nossa discussão, né? Então, o que temos ali, pessoal? Cinto de segurança, né? Acertaram em cheio, né? O cinto de segurança, a gente estar usando o cinto de segurança não reduz as chances da gente sofrer um acidente, mas se a gente sofrer, as consequências vão ser menos graves, né? Vejo ali
A velocidade também, né? Então, a velocidade é tanto um fator de risco para a ocorrência dos sinistros, lá na etapa pré-sinistro, quanto para a gravidade desse sinistro de trânsito, né? De fato, se o impacto acontecer a uma velocidade maior, se a velocidade de impacto for maior, a gravidade dos ferimentos também vai ser maior, né? Então, por isso é um fator de risco tão importante para a gente. Gosto de ver ali... Tiago, desculpa interromper aí, mas só para contribuir, a gente que está no dia a dia aí, participando do PRA, como os colegas falaram, e analisando aí os acidentes com consequências mais críticas, ultimamente está tendo uma incidência muito grande do problema do cinto de segurança. É uma situação que a gente não vinha, assim, vendo com tanta evidência nos anos anteriores, mas esse ano o problema de não utilizar o cinto de segurança, por incrível que pareça, tem, assim, trazido vários óbitos em acidentes ou capotagens que não tem, assim, uma severidade tão grande, sabe? Então, isso aí é um tema que nós estamos tratando aí com muito cuidado aí nesses últimos meses. Sim. Gente, tratar comportamento no trânsito, né, é algo que tem que ser constante, né? Quer dizer, é um fator de risco que aparentemente, claro que depende muito de região do Brasil e tudo mais, mas assim, um fator de risco, né, o uso do cinto de segurança, né, fator de risco para severidade, que aparentemente já estava bem trabalhado, né? Dependendo, vai mudando, vai se perdendo essa cultura, né? Novas gerações, enfim. Então tem que se tomar muito cuidado, né? Para que comportamentos que em tese já estavam mais ou menos equacionados ali, né? Para que eles não voltem, né? Para que a gente não tenha aí uma regressão, né? Nesses comportamentos. Mas obrigado aí pela contribuição, Guilherme. Então, temos mais o que ali? Reação lenta, né? Então, mesmo, vamos considerar durante a dinâmica do sinistro, né? Que dependendo da manobra evasiva que você tenha, né? Se você tiver ali aquele pensamento rápido, né? Aquela reação, né? Você pode, talvez, evitar colidir com outro veículo, né? Você pode evitar, enfim, alguma consequência mais grave desse sinistro, tá? Temos ali, né, coisas mais gerais, veículo, vamos pensar, então, nas condições de segurança desse veículo, pensando na dinâmica do sinistro, né? Então, entra airbag, entra cinto, entra a própria deformação do veículo, né, essa dinâmica e essa absorção de impacto, né? Daí podemos, sim, considerar. Não sei se alguém levantou a mão aí, ou já deslevantou. O Otto, contribui aí com a gente. Professor, rapidinho. É só essa questão do veículo, né? Porque, assim, eu fui um dos que optou por a questão do veículo. Aí, se a gente for observar, assim, esparsamente aí, muitas questões são relacionadas à segurança do veículo, né? Então, a qualidade do veículo, segurança veicular, os itens de segurança do veículo. Então, assim, se fossem somados todos, né? Porque a diferença de nomenclatura, de repente, desvia um pouco do foco, né? Mas Sim. me parece ser um fator bem, bem preponderante, realmente. De fato, você tem razão, né? Nesta etapa, a importância do veículo, né? Ela proporcionalmente ela aumenta, né? Porque de fato naquele momento ali o condutor não tem muito o que fazer, não tem muita chance, né? Esse tempo de reação é muito curto ali para que o condutor consiga pensar em algo, né? Então, de fato, né? Aquilo que atua de maneira involuntária, né? De maneira passiva ali acaba sendo importante, né? Então, todos esses aspectos do veículo, airbag, cinto, né, deformação, enfim, tudo isso acaba contribuindo, né, para a redução dos danos aí no caso desse sinistro. Vamos dar mais uma olhadinha ali, ó também tiraria o atendimento de socorro, né? Isso é lá depois. A gente está falando na cena do acidente, do sinistro acontecendo, na dinâmica. Lembra que eu falei? O veículo rodando, o veículo capotando, o pedestre sendo atropelado, é essa dinâmica aí, é nesse momento durante o sinistro, ainda não? Oi? É nesse momento aí que a gente está situado, tá?
Vamos lá, iluminação. Ó, iluminação também não concordo, né? A iluminação está lá na etapa pré-sinistro, né? Se a via está bem iluminada, eu vou enxergar os meus fatores de risco e vou conseguir lidar bem com eles, né? No durante o sinistro já aconteceu, se está claro, se está escuro, a dinâmica do sinistro vai ser a mesma, né? Então, não tem uma contribuição, né? Mover as vítimas, né, depois da dinâmica, né? Então, está lá a cena do sinistro concluída, né? Os veículos já parados, aí sim você entra com a remoção das vítimas, né? Sinalização também, né? Na dinâmica do sinistro, né? Você não está olhando para a sinalização, você já, né, olhou antes ou deixou de olhar antes, né? Então, também não colocaria nessa etapa aqui, tá? Deixa eu ver o que mais ali que me chama atenção. Vou destacar aqui um aspecto importante, né? Elementos de proteção, tá? Vamos imaginar, né? Elementos de proteção, depois tem mais o que ali? Absorvedores de energia, tá? Boa. Deixa eu ver o que mais. Força de impacto, condição da via, né? Aparece ali. Né, vejam que a gente está agora pensando ali alguns aspectos relacionados à via, né? Então, as características dessa via no durante acidente, no durante sinistro, né, impactam. Por que impactam? Imaginem lá, né, o veículo rodando. Se esse veículo rodando, ou esse veículo que perdeu o controle, né, se ele encontra um terreno lateral plano, sem obstáculos fixos e rígidos, né, ele pode ter até um dano ao veículo, né, talvez vai topar com alguma coisa ali, enfim, vai danificar algo com a vegetação e tal, mas isso vai ser menos grave do que se na lateral da via você tivesse, por exemplo, um obstáculo fixo e rígido. Você tivesse uma árvore, você tivesse um poste, você tivesse uma rocha, né? Então, no durante sinistro, isso importa, né? A questão ali dos dispositivos de proteção, né? Sistemas de proteção, né? Nas rodovias, né? Isso importa também, né? Você colidir com uma barreira, uma defesa metálica, com uma barreira de concreto, ela está ali porque é melhor você colidir com ela do que com o que tem atrás dela, né? Então, ela está ali para proteger. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Mas vejam que a rodovia aparece também, né? As condições da lateral da rodovia aparecem. Renata? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Exatamente o que eu queria perguntar. Vamos pensar, eu queria saber se essa questão das condições geométricas, da engenharia em si, se também poderia se classificar nesse durante o sinistro, porque vou pensar, eu sou da ferrovia, tá? Então, estou pensando aqui que um pátio, a gente tem um pátio próximo a uma PN, né, uma passagem de nível, e aí acontece algum problema numa manobra, por exemplo. E aí é uma consequência de ter um acidente pós isso. Então, primeiro teve um problema e logo depois causou um outro acidente, um outro sinistro. Ou gerou um sinistro. Eu queria saber se essa parte de engenharia, se isso poderia também caber ali durante o sinistro, entendeu? Não ser necessariamente o pré, sim, durante. Não sei se me fiz entender. Vamos lá, vamos ver. Eu vou responder, daí você me fala se, tá, né, se eu captei a tua ideia. Acho que eu fui muito além. Vamos lá. A geometria da via, né, ela vai acabar impactando no durante o sinistro, né, principalmente quando a gente pensa no terreno onde está essa rodovia, né, então no terreno lateral, tá? Então, claro que se você tem uma geometria de rodovia, né, num terreno muito ondulado, né, muito acidentado, que você vai ter taludes, né, acentuados, né, na ocorrência de um sinistro, né, e aí você tem, claro, né, em decorrência desses taludes acentuados, você já vai ter curvas mais fechadas, você já vai ter rampas mais elevadas, né,
Então, esse ambiente lateral acaba contribuindo durante o sinistro, né? A curva fechada vai contribuir no pré-sinistro, né? Então, assim, as condições da geometria em si, superelevação, superlargura, que seja, né? O raio da curva, né? A questão da rampa, vai acabar contribuindo no pré, né? Mas tudo que está no ambiente lateral, a presença de acostamento, por exemplo, já pode contribuir no durante, porque se você tem acostamento, né, naquela dinâmica ali, você ganha uma área ali para alguma, né, manobra mais evasiva, né? A presença de dispositivos de contenção, né? A condição do terreno lateral à rodovia, tudo isso entra, né, no durante o sinistro, tá? Sim, entendi. Mas acho que o André vai contribuir, porque o André também é da ferrovia, talvez ele consiga explicar melhor exatamente o que eu quis dizer. Não, mas eu baixei a mão, porque eu ia falar o que o professor acabou falando. Mas talvez a questão da lateral seria isso. Se ali fosse um aterro ou um corte, então isso impactaria, porque realmente o veículo ser lançado para uma planície ou para um penhasco de 20 metros dá uma grande diferença. Então, nesse sentido, sim. Exatamente, essa é a ideia. Deixa eu ver se eu cato mais alguma coisa lá, gente. Energia do choque, tudo certo, tá? De novo aparece ali o atendimento de socorro, ainda não é nessa etapa, tá? Que mais? Visão, airbags, né? A chuva, vamos pensar, durante o sinistro, talvez colocaria mais no pré-sinistro, bom, mas durante o sinistro também, né? Você está ali na dinâmica, não, de fato pode contribuir sim, né? Você vai ter uma aderência menor e tal, essa dinâmica pode, né, ser mais fora do controle se você está com uma pista molhada, tá? Mas acho que é isso, pessoal, já deu para a gente, né, ter uma boa ideia aqui desses fatores durante o sinistro, tá? Vamos avançar aqui para o pós-sinistro. Agora a gente já tem até umas dicas aí para começar o pós-sinistro. Então, ó, a cena do acidente está feita, né? A vítima está lá, né? Parado, o veículo está parado, né? O que vai influenciar? Tá? Vamos lá. Pessoal, em relação a intervalo, tá? Cada um vai fazendo o seu aí, tá? Não vou fazer nenhum intervalo até o final, tá? Quem quiser dar uma respirada aí, levanta um pouquinho, vai tomar uma água, enfim. Cada um vai fazendo o seu aí, tá? O seu break aí da nossa tela aqui, que eu sei que é puxado ficar algumas horas aí na frente da tela. — 22 contribuições. Essa nuvem aí é só para vocês soltarem. Depois eu vou chamar um a um aí para para dar as contribuições. Por enquanto, as contribuições estão anônimas. Legal, acho que já podemos ir trabalhando aí com o que temos, né? Então, de fato, como a gente já havia conversado, né, aparecem aí os primeiros socorros,
né? Então, fundamental, aparece primeiros socorros, hora de ouro e tudo mais. Então, quanto mais rápido for, né, a chegada desse resgate, então, quanto mais rápida for a comunicação desse sinistro, né, a chegada do resgate, isso tem a ver com onde estão disponibilizadas essas unidades, né, de atendimento, né, então tem a ver com a distância, tem a ver com a disponibilidade de retornos, né, quando a gente está falando em rodovias de pista dupla, né, então tem a ver com uma série de fatores aí que, né, acabam tendo, né, influência maior ou menor da engenharia, né. A qualidade desse, então, tem a rapidez da chegada, né, e a qualidade desses primeiros socorros, né? Não adianta nada o primeiro socorro chegar rápido lá e mover a vítima e causar uma lesão mais grave ainda, né? Tempo de chegada não importou em nada, né? Então tem a qualidade, né, desse atendimento profissional ali nos primeiros socorros, né? Beleza. Aí vejo outras coisas aí também, né? Vejo sinalização do sinistro, ótimo, né? Com certeza, né? Então tem a rapidez da prioridade ao resgate, mas também, né, tem lá a prioridade a sinalizar a área para que esse sinistro não cause ainda outros sinistros, né? Então, isso de fato é na etapa pós-acidente, né? Pós-sinistro. Deixa eu ver o que mais. Remoção do veículo, né? Importante, claro, após a questão das vítimas, né? Principalmente por conta, né, desse impacto que você vai causar na circulação e esse impacto causado na circulação, né, essa redução de velocidade por conta de algum desvio, algum estreitamento, pode causar outros sinistros, tá? Então, vamos pensar, né, geralmente a gente, né, não vou incluir vocês nisso, mas, né, a prioridade é evitar outros sinistros, né? Então, às vezes há uma pressa, enfim, alguma coisa de liberar a rodovia, né, por conta da questão da fluidez, né? Mas a gente tem que ter, em primeiro lugar, aí a questão da segurança, né? Deixa eu ver o que mais que eu vejo ali. Ok, já falamos. Sinalização. Experiência do socorrista, né, aquilo que a gente falou, a qualidade desse atendimento, né, o atendimento médico, ó, o tempo até o hospital. Então, vamos lá, essa vítima recebeu os primeiros socorros e vai ser, né, transportada até a unidade de saúde, até o hospital mais próximo, né? Então, esse transporte também precisa ser rápido, esse transporte precisa ter a assistência que a vítima precisa, né? Beleza, chegou lá no hospital, né? Essa vítima vai ser atendida na hora, vai esperar para ser atendida, né? Vai ter tudo que ela precisa lá para receber esse atendimento, né? Então, o tratamento que a vítima recebe no hospital, né, é fundamental, né? Dependendo, duas pessoas com o mesmo nível de ferimento, se uma vai para um hospital bom, outra vai para um hospital ruim, a que vai para o hospital ruim pode virar óbito, a que vai para o hospital bom não, né? Então, vejam que isso tem uma influência, né? Mas vejo também, estou tentando achar aqui, mas aparentemente não tem. Se tiver, vocês me ajudam, quem contribuiu com isso. Mas vejam que a gente pensou, né, num raciocínio até o hospital, né? Mas vejam que também depois que esse sujeito, né, vai, enfim, dependente do tempo que ele fique no hospital, mas vamos supor que ele saia do hospital e tenha que fazer uma fisioterapia, uma reabilitação, tudo isso é pós-acidente, né? É pós-sinistro, né? Dependendo da qualidade dessa fisioterapia, desse processo de reabilitação, essa vítima pode reduzir as suas sequelas ou tratar as suas sequelas, né? Então, vejam que vai muito além, né, desse período aí até o hospital, né? Acaba indo além disso, né? Esses fatores aí no pós-sinistro, tá? Mas ótimo, pessoal, gostei muito aí das contribuições. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, senão a gente segue aqui com o conteúdo, né? Mas o que é importante ficar claro, então?
Temos vários fatores de risco, vejam a complexidade de tudo que vocês colocaram aí, a diversidade de fatores, né? Podemos agrupar esses fatores, tanto no pré, durante, quanto pós-sinistro, né? Em fatores humanos, né? Em fatores relacionados à infraestrutura viária, né? Em fatores relacionados aos veículos, tá? Ainda que algumas situações, por exemplo, no pós-sinistro, o fator relacionado ao veículo já é um pouco mais difícil, mas, por exemplo, a gente poderia pensar, né, não vi aí, mas como que é a facilidade de remoção dessas vítimas, por exemplo? Né? A cabine onde estão as vítimas, ela está toda deformada, que você não vai conseguir tirar a vítima, ou você tem ali uma estrutura de proteção mais rígida para essas vítimas? Então, vejam que no pós-sinistro, o veículo também importa, né? Então, também está presente no pós-sinistro, né, essa tecnologia de proteção das vítimas no veículo. Alguém colocou ali a questão de tipo de carga, né? Então, às vezes, se é um veículo com carga de produto perigoso, no pós-sinistro, esse vazamento pode ocasionar ainda algo mais grave, uma explosão, alguma coisa assim, né? Uma consequência ainda mais grave. Então, vejam que o veículo também está presente ali, né? A própria via, se a gente for pensar nesse terreno, qual a facilidade de acesso, enfim, como que você chega lá naquele veículo capotado, né, lá no fundo de um precipício, né? Então, também o fator viário, né, está presente, né, aí, né, ainda que a gente tenda a focar mais nas questões do atendimento à vítima, né, do atendimento pré, durante e pós-hospitalar, tá? Certo, pessoal? Vamos avançar aqui, então, né? Obrigado pelas contribuições. Professor, Oi. Vou fazer uma pergunta rapidinho. Claro. Punições pouco severas entrariam como, por exemplo, pré-sinistros ou pós-sinistros, ou não caberia aqui isso? Punições de trânsito. Punições pouco severas, vamos lá. Depende sobre o quê, né? Por exemplo, é uma punição sobre qual fator de risco? Sobre um fator de risco que atua no pré-sinistro, se for sobre um fator de risco que atua no pré-sinistro, vai ser no pré-sinistro. Se for uma punição mais severa para velocidade, ou uma punição mais severa para manutenção adequada dos veículos, né? Agora, se for uma punição mais severa para o não uso do cinto de segurança, para o não uso do capacete, agora estou lembrando que ninguém pôs capacete ali, eu acho, né? Ninguém pensou no motociclista, né? Então, acaba impactando no pré. Se for alguma coisa relacionada ao pós-sinistro, né? Alguma punição relacionada ao pós-sinistro, por exemplo, daí vai ter um impacto no pós-sinistro, né? Então, depende muito, punição sobre qual fator de risco, tá? Ok, obrigado. Euler? Fiscalização, nesse caso, entraria como um fator de pré-sinistro? Então, a mesma coisa. Depende de fiscalização sobre o quê, né? Se é fiscalização sobre fatores, né, que atuam no pré-sinistro, né, velocidade, estado dos pneus, álcool e direção, né, de fato vai entrar, né, no pré-sinistro. Se for a fiscalização sobre o uso de equipamentos de proteção, vai entrar no durante sinistro, né? Então, são aspectos, a gente tem que pensar no fator de risco, né? A ação é direcionada para qual fator de risco, né? Certo, pessoal? Tá claro isso? Maravilha, vamos avançar que tem coisa ainda para ver hoje. Estamos no tempo, mas tem coisa ainda. Então, aqui, pessoal, a gente tem esquematizadinho isso com alguns exemplos do que vocês trataram aqui, tá? A nuvem de palavras de vocês tem uma variedade muito maior de fatores de risco, mas aqui estão alguns deles, né? Só para vocês, né, visualizarem aí, ficarem com esse material, tá? E aí, pensando em tudo isso que vocês colocaram na nuvem de palavras, né, uma forma também da gente olhar para a ocorrência desse sinistro de trânsito, né, é pensar em várias camadas de risco, né? Então, cada um dos fatores que vocês colocaram ali é uma camada de risco, né? Então, o sujeito pode estar distraído ou não, é uma camada de risco. Se o sujeito não está distraído, essa camada da distração está sem furinho aqui, ó, do queijo.
né? Agora, se o sujeito está distraído, você avança uma casa, né? Ah, o sujeito está distraído e a pista está molhada. Ah, então tá. Então você tem mais um furo aqui na questão, né, da condição do pavimento, ou na drenagem do pavimento, enfim. Então você tem mais uma camada de risco que foi superada, né? Ah, você tem, além disso, o pneu, né, tá careca. Então você tem mais uma camada de risco superada, né? E, de fato, o acidente, o sinistro vai ocorrer por essa sobreposição, essa sucessão de fatores de risco, né? Que começam lá desde você ter saído de casa. Você saiu de casa, você está exposto ao risco. Se você não sair de casa, você não vai sofrer um sinistro de trânsito, né? Ah, tá bom, aí você sai de casa, né? Cansado, seu veículo não está com a manutenção adequada, a condição de visibilidade não está boa, esses fatores de risco vão se somando, tá? Então, também é uma outra forma da gente enxergar isso, né? Essa ideia do queijo suíço aí como, né, camadas de risco que vão sendo, né, atravessadas, né, quando a gente tem a presença de um ou mais fatores de risco, tá? Quando a gente fala, né, também, né, eu vejo que a gente está pensando muito nessa dinâmica, né, é importante essa reflexão a partir da dinâmica do sinistro, né, o que acontece em cada etapa, né, para justamente depois a gente poder pensar melhor nos impactos das contramedidas e tudo mais, tá? Mas eu gosto bastante de um texto, né, de um pesquisador, quem já teve algum contato com a área já ouviu falar, com certeza, no Elvik, né, ele é o papa aí da segurança viária, e ele tem um artigo muito interessante que ele traz algumas leis, né, da acidentalidade, né, Laws of Accident Causation, né, a gente poderia traduzir como leis da acidentalidade ou da sinistralidade, né, e ele traz 4 leis muito importantes aí também para a gente pensar, né, nessas etapas do sinistro, né, e em como as coisas funcionam, né. A primeira delas é a Lei Universal do Aprendizado, né? O que é a Lei Universal do Aprendizado, né? A Lei Universal do Aprendizado nos diz que quanto mais acostumado, né, ou quanto mais experiência a gente tem de condução, né, a gente vai saber lidar com uma diversidade maior de fatores de risco, né? Então, por isso, lei do aprendizado. Quanto mais você se expõe, mais você conhece sobre a dinâmica do trânsito, sobre os fatores de risco que podem acontecer, né? Então, é mais ou menos assim, cada quilômetro a mais que a gente roda é mais seguro do que o quilômetro anterior, porque a gente aprendeu mais com isso, tá? Então, esse é um aspecto importante, principalmente quando a gente olha, né, para condutores mais jovens, enfim, que não tem tanta experiência, tá? Mas daí temos a lei dos eventos raros também, né? O que é a lei dos eventos raros? A lei dos eventos raros nos diz que quanto maior, quanto mais raro, quanto mais incomum for um fator de risco, ou seja, você não tem experiência com ele, mais difícil vai ser de você lidar com esse fator de risco e maior a chance do sinistro acontecer, né? Então, imaginem algo muito incomum, muito improvável acontecendo numa rodovia, né? Até você identificar aquele fator de risco, interpretar, né? Tempo de percepção e reação correndo, né? E se dar conta que é aquilo, né? E que aquilo é perigoso e que você tem que reagir, né? Isso acaba aumentando as chances do sinistro acontecer, né? Então, se a gente está numa rodovia à noite, enfim, né? E ver um outro veículo, né? Ok, a gente está acostumado, né, a esperar um outro veículo no meio da pista, né? Mas daí, às vezes, você vê, por exemplo, um animal, né? Você não está tão acostumado a ver isso, então até você entender que, de fato, né, aquilo ali é algo que você tem que reagir, né, vai levar mais tempo, tá? Temos a lei da complexidade também, que daí está relacionada à nossa capacidade de processamento de informações por unidade de tempo, tá? Então, quanto maior for a complexidade, ou seja, quanto maior for a demanda de processamento de informações por unidade de tempo, maior a chance do erro acontecer. É que nem quando a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo no trabalho. Estamos lá,
né? O WhatsApp aberto, né? E-mail aberto, telefone toca, enfim, daqui a pouco o que a gente faz? A gente manda uma mensagem para a pessoa errada. Você erra. No trânsito é a mesma coisa, né? Então, essa complexidade aí acaba nos levando ao erro, né? E a lei da capacidade cognitiva, ou seja, o ser humano tem uma limitação, né, cognitiva, de raciocínio, de lógica, de estratégia, de tomada de decisão, né? Então, cada um vai ter ali a sua capacidade cognitiva, e, na verdade, a capacidade cognitiva de cada um, dependendo do momento, vai ser diferente, né? Se eu estou cansado, a minha capacidade cognitiva vai ser diferente. Se eu estou alcoolizado, a minha capacidade cognitiva vai ser diferente, tá? Então, vejam que todos esses fatores aí acabam também influenciando, né, na ocorrência de sinistros de trânsito, tá? Tá aí o artigo, quem quiser depois ler com mais calma, mas é uma reflexão bem interessante aí sobre esses fatores, né? Aqui também pensando um pouquinho em terminologia, né? Em geral, nas pesquisas em segurança viária, a gente não utiliza muito o termo causa, né? Ainda que o artigo ali seja Laws of Accident Causation, né? Mas a gente tende a usar mais o termo fatores determinantes, né? Porque justamente um sinistro ele tem múltiplas causas, né? A gente viu lá no queijo suíço. Não é só um fator que levou aquele sinistro, né? É um conjunto de fatores, né, relacionados à via, relacionados ao veículo, relacionados ao ser humano. Então, uma terminologia mais adequada, eu diria, para a gente se referir a isso, são fatores determinantes ou fatores contributivos para esses sinistros de trânsito, tá? Lembram que eu falei lá no início da definição de sinistro de trânsito, e que, na verdade, a gente trabalha com uma estimativa, porque a gente não sabe todos os sinistros que acontecem, que não são registrados, né? Então, sempre quando a gente está trabalhando com dados de sinistros, a gente está trabalhando com estimativas, né, desses sinistros de trânsito. O número real, dificilmente a gente vai conhecer, né? E aí a gente trabalha também com previsões, né? Daí aplicando modelos, enfim, daí é outra história, né? Mas então o que a gente tem de registros, né? A gente pode entender como estimativas da realidade, né? Então isso é importante também. Números absolutos e taxas, tá? Isso a gente vai trabalhar melhor mais lá para frente, né? Mas há sempre esse dilema na segurança viária de como que a gente avalia, como que a gente monitora, se usando números absolutos, se usando taxas, né? E isso é muito complicado, porque muitas vezes se reduz a taxa, mas essa redução da taxa não representa uma redução no número absoluto significativo, né? E no fim a redução, né, o número absoluto, ele de fato são as vítimas, né? É a quantidade de vítimas, o número absoluto é o número de vidas, o número, né, de pessoas impactadas, né? Mas a gente vai trabalhar com esses conceitos mais para frente, tá? Essa diferença entre segurança objetiva e segurança subjetiva, né? Então, justamente, muitas vezes uma rodovia pode dar uma sensação de segurança, né? Mas objetivamente não ser segura, né? Ou mesmo a nossa percepção sobre o que é uma rodovia segura. Às vezes a gente vai ver uma rodovia de pista dupla super bem sinalizada, né, com um pavimento em perfeito estado, e vamos achar que está ótima aquela rodovia em termos de segurança, vamos nos sentir seguros nela. Mas alguém com um olhar mais técnico pode olhar para o lado e ver, poxa, mas ali eu não tenho um dispositivo de contenção. Se eu perder o controle nessa reta, né, eu vou capotar, enfim, vou ter um acidente, né, extremamente grave, né? Então, depende muito da nossa percepção de segurança, né? E aí a gente entra também no chamado efeito Peltzman, né, da compensação do risco, e essa ideia de que quanto mais a gente percebe um fator de risco, mais a gente vai tomar uma atitude em relação a ele, né? Então, é aquela ideia de que a gente talvez dirija com muito mais cuidado numa rodovia, num trecho de serra, com riscos evidentes, né? Então, a gente vai fazer a curva numa velocidade mais reduzida, a gente vai prestar mais atenção, né? Tudo isso para compensar aquele fator de risco percebido, né? Às vezes eu posso não perceber esse fator de risco e estar me expondo a um risco, né, maior justamente por conta dessa falta de percepção, né?
porque a ideia, né, é que sempre a gente vai tentar fazer esse equilíbrio, né, entre riscos e benefícios, né? Você também não vai sair, né, com medo de tudo no sistema viário e andar 10 por hora, porque você vê riscos em tudo que é lugar. Né? A gente não vai agir dessa forma, a gente vai buscar um equilíbrio entre riscos e benefícios. Eu quero andar rápido, eu quero chegar no horário, mas, né, como que eu vou dosando isso? Tá? Então, é importante também, né, a gente pensar nesse sentido, nessa complexidade da percepção do ser humano, né, a partir do risco. Claro que a mensagem aqui não é, então, né, que devemos ter rodovias que deem medo para o condutor, né, que os riscos estejam evidentes, não é essa a ideia, claro que não, né, mas a ideia é trabalhar a segurança, né, de maneira objetiva e de maneira subjetiva também, tá? E essa relação, né, da segurança com o nível de desenvolvimento econômico e social, né, isso é algo muito claro também, que a gente consegue perceber, né, quando olha para dados estaduais no Brasil, quando olha para o relatório global da Organização Mundial da Saúde, né, então isso tem uma relação muito grande com o nível de desenvolvimento econômico e social de um local. Vocês viram lá vários daqueles fatores de risco que vocês apontaram na nuvem de palavras, dependem de disponibilidade de recursos. Né? Então, evidentemente, um nível de desenvolvimento econômico e social maior vai permitir você trabalhar melhor todos aqueles fatores de risco lá. Então, por isso a gente tem esse impacto. E aí a gente entra nos tipos de sinistros, tá? Conforme também a nossa ABNT, tá? Tá conforme a fonte Ferraz aqui, que é um livro que nós lançamos final do ano passado, junto com o professor Coca Ferraz, lá da USP São Carlos, que foi meu orientador aí, enfim, na pós-graduação, e nós temos já um livro desde 2012, de segurança viária, que foi reeditado, né, e republicado final do ano passado, né, o link está disponível lá na página do Observatório Nacional de Segurança Viária, por download, né, é uma obra pública, enfim, a gente vai lançar a versão impressa agora em abril, né, mas a versão digital já está disponível. Então, aqui só usei esqueminha, mas são basicamente as tipologias de sinistros que vocês vão encontrar na norma, tá? Mesmo a norma lá que traz a terminologia de sinistro de trânsito. Né? Então, por que é tão importante a gente falar dos tipos de sinistros, pessoal? Justamente por conta da relação da infraestrutura, né, da influência da infraestrutura nos tipos de sinistros que podem acontecer num local. Né? Então, o que a gente tem? Colisão traseira, tá? A imagem ilustrativa, né? Não preciso explicar para vocês o que é uma colisão traseira, uma colisão frontal, uma colisão transversal e lateral, daí aí talvez tenha um pouquinho, né, de confusão. Então, colisão transversal, né, ângulo de 90 graus ou mais próximo de 90 graus, né? Então, frente de um veículo colidindo com a lateral de outro veículo. Né? Essa é a característica da colisão transversal, um ângulo próximo a 90 graus, né? Aí temos a colisão lateral, né, no mesmo sentido, como vocês podem ver ali no azinho, né? Então, vejam que é um ângulo menor, né, de 90 graus, menor que 45 graus, diria, né? E a colisão lateral em sentidos contrários, né, os sentidos opostos, tá? Temos os choques, né? Então, leia-se choque com um objeto fixo, né? Temos ali, no caso, o exemplo de uma árvore, né? Atropelamento de animal, atropelamento de pessoa, tá? Tombamento, então, no tombamento, né, o teto do veículo, a parte superior do veículo não toca o chão, né, apenas a lateral. No capotamento, o teto do veículo toca pelo menos uma vez, né, o solo, né. O engavetamento, que nada mais é, né, do que uma colisão traseira, né, num regime de tráfego mais ali caminhando para o congestionamento, né, que daí você não consegue evitar uma colisão traseira sucessiva, né, a queda em espaço vazio, por exemplo, né, uma queda num viaduto, né, ou algo assim, tá? E a sequência ali, daí, né, um acidente mais complexo, né, causado aí por uma sequência de sinistros, né, e aí a gente volta lá na nossa nuvem de palavras do pós-sinistro, na importância de sinalizar o local, na importância da remoção
ágil, né, dos veículos envolvidos. Então, aqui, né, vocês têm na norma como estão definidas, né, essas tipologias, tá? Mas, basicamente, é o que a gente acabou de ver, tá? Em relação aos tipos de sinistros, pessoal, como eu disse para vocês, né, o importante, né, é vocês terem essa dimensão, né, de como as características da infraestrutura podem impactar no número de, desculpa, na tipologia dos sinistros de trânsito, né? Por que que isso é importante, pessoal? Né? Porque os sinistros de trânsito estão associados, né, esses tipos de sinistros de trânsito estão associados a diferentes fatores de risco, estão associados a diferentes consequências, né? Então, é importante a gente entender o que que uma intervenção na via vai impactar, quais são os sinistros alvo dessa intervenção, né? Então, por exemplo, quando eu instalo, vamos pegar o caso de vocês lá, quando eu instalo um dispositivo de contenção na via, uma barreira de concreto, uma defensa metálica, eu estou impactando quais tipos de sinistros aí, né? Olhando para esse nosso quadro, né? O que que você acha aí, Carlos Alvise? Ó, tô vendo contribuições ali. Carlos chegou? Professor, não, estou aqui. Daí, olhando para esses tipos de sinistros aí, quais você acha que seriam impactados? Professor, colisão frontal? Colisão frontal? Sim, se esse dispositivo de contenção está separando dois sentidos opostos. Daí sim, né? Se não, se você tem, né, uma rodovia de pista dupla, digamos que o outro sentido é isolado, né? Dependendo do trajeto é diferente, né? Daí não, né? Mas se for no canteiro central, impedindo, né, esse veículo no sentido oposto invadir a pista contrária, tudo bem, pode sim. Perfeito. Mas tem coisas mais evidentes aí. Sim. Né? O pessoal está colocando lá, ó, Almeida, colocou colisão frontal, voltou contigo aí, ó. A queda, né? É um deles. Então, você tem a barreira, você não vai evoluir para queda. O choque, né? O principal deles, tá? Com o objeto ali na lateral da via, tá? Que mais? Está faltando aí. Euler levantou a mãozinha, vai lá. Colisão lateral. Colisão lateral. Vamos Sim. lá. Colisão lateral entre dois veículos, uma barreira na lateral da via? Me explica aí. Não. A barreira na lateral da via, você tem dois veículos. Seguindo dois veículos. Os dois veículos estão com velocidade alta, velocidade acima um pouco. A hora que ele entra, um bate na traseira do outro e joga ela para lá. Ah, sim, mas daí a gente está falando, vamos voltar lá na minha pergunta, né? Que tipos de sinistros são impactados por um dispositivo de contenção na lateral da via, uma barreira de concreto, uma defensa metálica, né? A queda, você já falou. Né? A queda, o tá choque. faltando choque, Por isso que a gente beleza? costuma ver muito na rodovia, e que às vezes a barreira impede, é a questão de atropelamento de animal. Perfeito. A gente vê muito. Ainda que não seja uma medida específica para isso, porque tem as medidas específicas para, né, travessia de animais e tudo mais, mas acaba tendo, né, um co-benefício, digamos assim, né? Eu vi ali no chat que o pessoal colocou capotamento, concordo, né? Então você para na barreira. A barreira tem função de contenção, né? E eventualmente de recondução. Almeida, o que você manda aí? Professor, só uma dúvida, né? Ao falar da instalação e da barreira de concreto, por exemplo, um acidente contra ela, no caso, eu também teria um choque, certo? Sim. Então, talvez eu evito um acidente, mas eu também
ainda tem um outro tipo associado ali nele, certo? Certo. O Beleza. que você está fazendo é trocando um acidente mais grave por um acidente menos grave. A barreira de concreto, a defesa metálica, ela só tem que estar ali se, né, o que se for colidir, que está atrás dela, for mais grave do que colidir com a própria barreira. Né? Você não vai pôr a barreira para proteger uma florzinha na lateral da via. Né? Não faz sentido. Né? Então, você vai pôr para proteger de algo mais grave. Vamos lá, alguém colocou ali tombamento, entraria? Provavelmente não, porque a maioria dos tombamentos acontecem, né, na pista, ou, né, pode até ser ali, dependendo, ela pode impedir o tombamento completo, né, mas vai tombar sobre a barreira, né, então, né, e esse tombamento pode acontecer mais na própria pista ali, enfim, no acostamento e tudo mais, tá? Deixa eu ver o que mais ali, sequência, não sei se consigo enxergar. Sequência é algo complexo, né? Não tem muito como a gente associar, né? A sequência, pois a barreira pode devolver o veículo na pista. Pode ser, se daí não tem, né, um outro veículo vindo, não teria, mas assim, né, digamos que é um fator de risco, né, secundário, pensando na utilidade da barreira, tá? Que mais? José Ricardo, com a mão levantada. No caso do tombamento, vamos supor que o veículo esteja numa alta velocidade, já vem com a direção um pouco irregular, acaba passando em algum dispositivo de drenagem ou outro dispositivo que esteja na borda da rodovia, não pode ser evitado por esse tipo de defesa, não? Pode. Se a causa do tombamento for esse objeto lateral, esse dispositivo de drenagem, sim. Né? Estou pensando aqui mais na causa do tombamento, alguma coisa relacionada à curva, né? A uma superelevação não adequada da curva, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Alguma carga mal posicionada do veículo, né? Enfim, né? Mas sim, se for relacionado a algum fator ali do elemento de drenagem, tudo bem. Né? Mas beleza, ó, viram como já surgiu coisa aí, né? Então já conseguimos identificar alguns acidentes-alvo dessa contramedida. Né? Então, se vocês forem avaliar isso, esse é um raciocínio importante. Né? Você implementou uma barreira. Eu quero saber se funcionou ou não. Depois a gente vai detalhar mais isso. Mas você não vai olhar para todos os sinistros. Né? Você vai olhar para os sinistros que têm relação com essa modificação na infraestrutura. Murilo? Levantou a mão? Tinha levantado a mão, Murilo? Não? Acho que não, então. Que mais, pessoal? Sim, professor, tava no mudo aqui, desculpa. Tá. Não, eu estava só falando assim, a face da norma, essa drenagem aí, por exemplo, citada pelo José, acaba sendo um obstáculo. Então, se o tombamento é causado por essa drenagem, então, na verdade, não seria o tombamento, né? Seria o próprio choque, né? Sim. Né? E aí, claro, né, a classificação ela entra nessas, né, em algumas situações aí que são um pouquinho mais complexas a própria classificação, né? Então, você pode ter até uma imprecisão nessa classificação aí, se você, né, não tem, de fato, um relato de tudo que efetivamente aconteceu naquele sinistro, né? Imagina lá, daí a vítima, né, sofreu algum tipo de lesão, alguma coisa, você vai lá atender, você vê tombado lá, é tombamento, pronto, né? Então, é importante a gente entender que pode ter essa imprecisão nos dados, né? Mas vamos lá, vamos pensar em outros fatores de risco aí relacionados às rodovias. Vamos pensar em medidas que são amplamente utilizadas aí nas rodovias. Vamos pensar numa sinalização, por exemplo, uma melhoria da sinalização relacionada à pintura dos bordos da pista e a pintura, né, das faixas brancas separando, né, as faixas de tráfego, das linhas longitudinais.
né? O que isso pode impactar aí nos sinistros? Quais tipos de sinistros podem ser impactados por essa melhoria da sinalização horizontal? Ó, já vi pintar lá no chat, né? Colisão lateral, né? Então, se você tem faixas mais bem definidas, né? A chance de uma colisão lateral, né, acontecer é menor, né? Que mais? Colisão lateral, choque, né? Porque pense, se o próprio bordo da pista está mais bem definido, né? Você tem uma orientação melhor, você tem uma previsibilidade melhor, né, de qual vai ser o seu trajeto, e isso pode reduzir as chances de uma perda de controle que vai derivar num choque, que vai derivar num capotamento. Então, vejam que algumas das relações são diretas, né? Como a gente falou, a barreira vai impedir o choque com a árvore. Beleza, isso é muito claro da gente enxergar. Mas vejam que quando a gente pensa nessas etapas, né, do pré, durante, sinistro, né, às vezes até um tipo de sinistro não tão óbvio pode estar relacionado com alguma medida. Então, quando a gente pensa nos sinistros-alvo, né, alguns são muito evidentes e outros nem tanto, né? Então, tudo isso orienta depois a nossa análise sobre esses dados, tá? Que mais, né? Então, já colocaram capotamento, tombamento, né? Saída de pista, isso é interessante que em muitos casos, né? É interessante alguém usar o termo, né? Saída de pista. Por quê? Né? A saída de pista, ela é, na verdade, um conjunto agregado de sinistros que a gente está vendo ali, né? Então, agregado pelo quê? Né? O que está agregando saída de pista ali nesse nosso quadro aí dos sinistros? Talvez queda. Queda. Que mais? Choque. Choque, né? A árvore não está em cima da pista, né? Você precisa sair da pista para colidir com a árvore, né? Que mais? Capotamento, se ele for no terreno lateral, também, ele é precedido por uma saída de pista, né? Então, vejam que muitas vezes, né, e aí dependendo da base de dados e tal que se utiliza, às vezes a gente acaba vendo esse tipo de acidente, né, saída de pista. Mas vejam que ela pode ser 3 tipos de sinistros diferentes, né? E cada um deles pode ter, né, um tratamento diferente, tá? Então, é importante essa desagregação, né, das bases de dados de sinistros de trânsito, né? E a gente poderia citar outros exemplos aqui, pessoal, quando a gente pensa, né, nas condições geométricas da nossa via, né, nas condições de uma curva, né, quanto mais fechado o raio da curva, maior a chance da gente perder o controle, sair da pista e capotar e colidir com um objeto fixo e rígido, né, as questões de visibilidade, iluminação relacionadas aos atropelamentos de animais, aos atropelamentos de pessoas, né, quando a gente duplica uma rodovia, o que a gente faz? A gente, né, elimina ou reduz drasticamente as colisões frontais, mas aumenta a velocidade, aí favorece as perdas de controle, as saídas de pista, né, seguidas de choques, capotamentos, enfim, quedas, né? Então, vejam que tudo que é intervenção, alguém falou ali no Vibraline, né? Então, o sonorizador longitudinal, né, que pode, na verdade, prevenir um sinistro, né? Então, né, imagine uma situação de sonolência, de cansaço, que você está saindo da pista e aí você tem ali o Vibraline, né, para te acordar e te voltar, né, ali para a pista. Então, vai evitar ali um choque, né, algum outro tipo de sinistro, tá? Então, a ideia da gente discutir esses fatores de risco, né, é justamente a gente entender, né, e aí de ter uma tipologia confiável desses sinistros, né, é entender, identificar prováveis causas ou fatores determinantes desses sinistros, né? Então, essa classificação adequada já nos diz muito sobre a natureza dos conflitos que ali ocorrem, né?
E quanto mais desagregada for essa tipologia de sinistros utilizados, melhor, né? Quando eu falo em desagregação, eu estou falando o quê? Eu estou falando em não usar a saída de pista e discriminar se essa saída de pista foi choque, se essa saída de pista foi capotamento, se essa saída de pista foi queda, né? Essa especificação é importante. Estou falando em jamais utilizar o termo genérico colisão, né? Colisão não nos diz absolutamente nada sobre o que aconteceu, só nos diz que dois veículos se chocaram, que bateram um contra o outro. Agora, se foi de frente, se for de trás, se for transversalmente, se foi lateralmente, né? Eu não sei, só com essa especificação, né? E aí eu não sei qual a natureza do conflito. É um conflito de natureza transversal, que tem a ver com travessia da rodovia, que tem a ver com interseções, né, que tem a ver com entrada de veículos, ou não, é um conflito frontal, que tem a ver com sentido oposto, né? É um conflito lateral, que tem a ver, enfim, com a sinalização da rodovia, né? Então, né, o termo genérico colisão não nos diz muita coisa. Então, quando a gente fala em nível de desagregação, a gente está falando disso, tá? Na identificação das prováveis causas desse sinistro a partir, né, da tipologia do sinistro que ocorre no local, tá? E aí também, né, o que a gente foi fazendo ali, quando eu dei alguns exemplos de intervenções na via, é identificar os acidentes-alvo ou sinistros-alvo, né, de cada intervenção. Então, quando a gente planeja uma intervenção, ela vai ter impacto sobre a sinistralidade, né? E a gente precisa entender qual o tipo desse impacto, até para selecionar melhor os dados que a gente vai analisar. Não adianta a gente olhar para base de dados inteira, né? Não adianta também a gente pensar, né, em avaliar uma medida durante sinistro usando dados de acidentes que incluem, né, que vão incluir ali acidentes que ocorreram que não têm relação com aquele fator de risco, né? Então, por exemplo, vou avaliar uma maior fiscalização, por exemplo, na minha rodovia em relação ao fator de risco do uso de cinto de segurança lá, porque eu identifiquei, conforme, não me lembro quem foi que fez a contribuição lá, de que tem aumentado o número de sinistros que as pessoas não estão usando cinto. Beleza, vou reforçar essa sinalização, vou colocar outdoors, campanhas, para as pessoas usarem o cinto, daí vou lá, avalio a efetividade disso a partir do número de sinistros, né? Não, eu usar o cinto não vai afetar o número de sinistros, mas vai afetar a severidade dos sinistros que ocorrem. Então, eu preciso olhar para a severidade dos sinistros que ocorrem. Mas, enfim, tá? Esse exercício a gente vai fazer ao longo do curso e vamos retomando isso. Mas a ideia é essa, né? Dados desagregados que vão nos ajudar a identificar as possíveis causas e entender o impacto das intervenções nos diferentes tipos de sinistros para que a gente possa fazer uma avaliação mais adequada, tá? Tem alguém com mãozinha levantada aí? Não? Pessoal... Professor, só uma questão aqui, Paulo. O que acontece? Eu tenho ouvido falar na expressão saída de pista quando ocorre um incidente que não há impacto. Se o senhor voltar ali o slide passado, mesmo fazendo a desagregação, eu não teria nenhum choque. Como a topografia aqui da região é uma topografia mais plana, o veículo acaba saindo da pista, não entra em choque, eventualmente, com nenhum animal, pessoa ou objeto. Ele não chega a tombar, nem capota. Mas ele tem alguma quebra mecânica e, às vezes, alguma pequena inclinação dificulta que ele retorne à plataforma da rodovia. E aí, nesse caso, mesmo fazendo a desagregação, eu não consigo ver de uma maneira fácil em qual deles se encaixaria, uma vez que não houve impacto, outra vez que não houve queda, nem tombamento, nem capotamento. Como é que o senhor
entenderia Vamos lá. essa situação? Primeiro, né, a gente está partindo do princípio que a gente está falando de um sinistro, porque você está falando que teve dano material ao veículo. Isso, né? isso. Eu acho que o primeiro que a gente precisa entender é se esse dano material ao veículo, de fato, não é consequência de nenhum choque com nada na lateral. Vamos imaginar que não seja só uma questão dinâmica por conta do terreno, da manobra e tal. Aquaplanagem, geralmente. Isso. Você tem uma categoria lá que é outros, né? Então, você poderia classificar em outros, porque, né, diria que é raro, né, e isso acontecer perto de todos os outros tipos, tá? Mas, de fato, né, olhando ao pé da letra, seria a única situação que é adequado você usar o termo saída de pista, porque, de fato, foi só o que aconteceu, tá? Mas o que eu estou falando é usar o termo saída de pista e lá dentro estarem incluídos os choques com objetos fixos, né, dentro dessa saída de pista, ou mesmo os capotamentos, né? Certo, pessoal? Eu acho que a gente conseguiu... Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que a gente conseguiu evoluir bem, né? Não quero avançar no horário aqui, né? Sexta-feira, todo mundo trabalhou o dia inteiro, eu dei aula de manhã, eu dei aula de tarde, estou aqui, né, dando aula, então vamos cumprir o nosso horário aí, mas eu acho que a gente avançou bem no conteúdo, né? Estou muito satisfeito aí com a participação de vocês, com as contribuições. Amanhã a gente tem mais coisas para ver, né? E temos aí justamente mais atividades, né? Ao final da manhã de amanhã a gente já tem uma avaliação, depois temos outra avaliação na parte da tarde, né? Então é isso, pessoal. Não sei se o Garon, se o General Megide tem mais algum recado para dar para vocês aí, mas se não tiverem, eu dou por encerrado aqui essa nossa noite e retomamos amanhã às 8 da manhã. Certo, Isso. pessoal? Só lembrar a todos, 8 horas da manhã, sábado, acordando cedo, estaremos juntos. Isso aí. Combinado, Garonce. Eu tenho uma dúvida quanto a essa tarefa da análise tridimensional da segurança, que diz que é para a gente entregar em até 2 horas e 22 minutos. Vamos lá. Não, isso aí eu vou editar, tá? Porque a gente vai fazer essa tarefa amanhã de manhã, então não se preocupem, tá? Não deu tempo da gente fazer ela hoje, tá? A gente vai fazer ela amanhã, tá? Tudo bem. Eu ajusto lá depois isso, não tem problema nenhum. Já vou ajustar agora, logo na sequência aqui, esse timing da atividade, tá? E não adianta vocês olharem lá e tal, não tem que antecipar isso, tá? Vamos deixar o timing da disciplina aí, né? Não vamos dar spoiler nas atividades, tá bom? Tá bom, obrigada. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, bom descanso. Boa noite, pessoal. Boa noite.